Você já imaginou uma Amarok de 2 milhões de reais? Isso mesmo, 2 milhões de reais. A Volkswagen e Sign Drive estão doando uma Amarok Barreto 70 anos exclusiva ao Hospital de Amor. Para quem não conhece, o Hospital de Amor é uma instituição filantrópica referência nacional em tratamento, prevenção, ensino e pesquisa em câncer. E quem nos assiste sabe que nós do Agro 360 somos parceiros tanto do Hospital de Amor quanto da Volkswagen nessa ação tão especial. A expectativa é arrecadar ao menos 2 milhões de reais com a venda de números do sorteio. Então temos muito orgulho disso. Uma Amarok série especial que com apenas 200 unidades numeradas celebra os 70 anos da Festa do Peão de Barretos, que há mais de 3 décadas tem essa parceria forte. Para vocês terem uma ideia, todas as unidades foram vendidas em menos de 24 horas. E se você estiver interessado, as vendas do sorteio vão até dia 28 de novembro e o sorteio será realizado no dia 29 de novembro. Se você busca maximizar o desempenho e a saúde dos seus cavalos, conheça o Mega Energy. Esse suplemento energético é uma combinação exclusiva de óleo de soja, arroz, linhaça e peixes, enriquecido com vitamina E. Ele promove benefícios incríveis, como o aumento da resistência física, melhora na recuperação muscular e proteção antioxidante ideal para cavalos atletas, para potros em crescimento, garanhões em estação de monta e éguas em reprodução. Com o Mega Energy, você oferece ao seu cavalo o que há de melhor em nutrição para um desempenho superior. Não perca essa oportunidade de potencializar os resultados do seu time. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Pessoal, na estrada, tempo é dinheiro e confiança é tudo. Por isso, os novos Volkswagen Constellation extra pesados não são apenas caminhões, são parceiros de jornada. Eu vou te explicar melhor. Tanto o 20480 4x2 e o 25480 6x2 vêm com o motor 13 litros, 480 cavalos e 2.400 Nm de torque. Isso é força para encarar qualquer subida carregada. E sabe o que mais impressiona? Os dois gigantes simplesmente levam o título de melhor consumo da categoria. E não é só força e economia. Os dois também vêm com suspensão de cabine e traseira 100% pneumática, banco prêmio com cinto integrado, painel e multimídia digital, CarPlay sem fio, volante multifuncional com comando de coluna. Gente, são tantos itens de série que vocês vão se surpreender em cada viagem. Quer mais? Transmissão automática de 12 marchas com trocas inteligentes, capacidade de tração pesada e com robustez absurda. Deixa claro que Constellation é feito para não parar nunca, só onde a carga precisa chegar. Novos Constellation extra pesados. Menos você não quer, mais você não precisa. Olá, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no Canal Rural, canal do criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Nosso convidado de hoje tem uma história muito bacana, já foi ministro das Comunicações, formado pela FGV como administrador público, tem uma vida maravilhosa, só que o agronegócio parece que estava na veia dele. Eu quero entender isso melhor. Tá aqui comigo Bob Vieira da Costa, proprietário do Azeite Sabiá. Putz, grila. Boa tarde, Boa tarde, bom dia, prazer boa noite, enorme, prazer enorme estar Cara, aqui que com história você. de vida. E você tá tentando largar tudo para ir pro agronegócio, é isso? Eu acho que eu nasci dentro do agronegócio. Meu pai era no sul de Minas, ele mexia com gado de leite. Tinha um laticínio. E aquilo eu vivi de uma maneira muito intensa. Até ele morreu cedo. Eu tinha 8 anos de idade quando ele morreu de um acidente de carro. Caramba. Mas até hoje eu não posso sentir o cheiro de um capim colonhão. É imediato a associação que eu faço com a minha história quando era criança. Então o agro sempre foi uma coisa muito presente, sempre foi algo que me atraiu fortemente. Que lugar no sul de Minas que vocês moravam? Era em Alfenas. Alfenas, sul de Minas. Nascido lá? Eu sou nascido lá. Bom, eu fiz brevemente a apresentação, mas você é o proprietário da marca do Azeite Sabiá. Azeite Sabiá. Produtor de azeite de oliva no Brasil. É algo que não tem nada a ver com a cultura desse nosso país tropical, né? É mais uma demonstração do quanto esse país é fenomenal, né? É maravilhoso, uma coisa fantástica. Mas tem uma história muito legal da questão do azeite no Brasil. Você sabe que o Cristóvão Colombo, quando chegou lá no Caribe,
descobriu a América, ele trouxe uma quantidade enorme de mudas de oliveiras. Como todos os espanhóis e portugueses, na época de colonização do Brasil, da Argentina, Uruguai, Peru, traziam mudas de oliveira. A oliveira foi, Rafa, até 1820, mais ou menos, mais importante para a nossa civilização do que é o petróleo para a gente hoje. Verdade. E ela foi, por 7.000 anos, fundamental. O azeite é o primeiro produto que se tem notícia na história da nossa civilização. O azeite, ele sempre foi utilizado, seja ele como combustível, iluminação, perfumes, produto básico de higiene, lubrificante de canhão, para tecidos. Ele sempre foi, só para você ter uma ideia, todos os faraós, o processo de mumificação deles, eles usavam azeites. Então nós estamos falando de Egito lá para muito atrás. Né? E tudo isso para dizer que os portugueses e os espanhóis traziam essas mudas, plantavam, e você tem, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, no Peru, árvores com mais de 300, 400 anos. Nós compramos uma árvore no Uruguai, trouxemos de 300 anos, que está aqui em Santo Antônio do Pinhal, na fazenda do Azeite Sabiá, uma árvore de 300 anos. E é produtiva ainda. 300 anos 300 anos. 300 anos, e tá lá, tá ótimo, é fantástico. Então, embora você tenha essa presença da oliveira aqui na América do Sul, no Brasil, quando Dom João VI voltou para Portugal, para não concorrer com um produto que já era um produto importante da pauta de exportação de Portugal, mandou cortar todas as oliveiras no Brasil. E aí que nós passamos a não ter mais nenhuma oliveira, e geralmente elas estavam em áreas de igrejas, próximos a igrejas, em alguns lugares específicos, né? Porque ela também tem limitações para poder produzir. Mas ele mandou cortar todas as que existiam aqui. E a gente só veio agora, em 2008, a EPAMIG, em Minas, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas, em Maria da Fé, que conseguiu ter a produção do primeiro azeite, extrair o primeiro azeite extra virgem no Brasil. Concomitante, aqui e no Rio Grande do Sul. Isso nós estamos falando de 2008. Mas por que você falou conseguiu? Não podia? Não tinha liberação de produção de azeite no Brasil? Não é que não tinha. A oliveira é uma planta, é uma cultura muito delicada. Ela precisa, para produzir o fruto, você ter pelo menos 300 horas de frio abaixo de 12 graus por ano. Nesse momento do inverno, ela adormece, ela tem um estresse térmico, esse estresse térmico, ela se sente ameaçada por ele, e nesse momento, ela, para reagir, dá a flor, que por sua vez vai dar o fruto. Se você não tiver esse estresse, a oliveira vai se sentir feliz da vida. Os troncos vão ficar maiores, ramos para todos os lados, ela fica bonita, ela fica exuberante, mas não produz. Então eu te diria o seguinte, eu acredito que como nós temos uma alteração significativa na questão climática, né, o Brasil acabou não tendo uma produção em larga escala. Você produz aqui ou em altitude, como é o caso nosso na Mantiqueira. Que é em Santo Antônio do Pinhal? Santo Antônio do Pinhal, todo o sul de Minas, a Uruoca, essa região toda tem uma produção atual. Ou no paralelo, abaixo do paralelo 30, que no nosso caso é lá no Rio Grande do Sul. Né? Ali você tem naturalmente essas condições climáticas que são adequadas para o desenvolvimento da cultura. O Sabiá, nós temos aqui essa fazenda que a gente começou em 2014, esse plantio, em 2018 nós fomos para o Rio Grande do Sul e a gente consegue ver exatamente a diferença dessas duas áreas. Tem diferença entre uma e outra? Questão de altitude, a outra na Rafa, mais baixa? Tem. Quanto mais alto é um azeite com maior carga de polifenóis. Você tem azeite sendo produzido aqui no Brasil a 1.900 metros de altitude, 1.700 metros. É um azeite muito bom, por várias razões. Entre elas, no próprio processo de colheita, geralmente se colhe num período muito quente, e em altitudes você tem temperaturas mais amenas, e você colhe um azeite em melhor condição do que em altas temperaturas. Né? Isso impacta, sim, na qualidade do azeite. Agora, é isso a diferença, carga de polifenóis dentro do azeite de altitude, de mais altitude, dos que não estão em altas altitudes. Mas, ao contrário do vinho, da uva,
que ela precisa da água, os sais minerais, para compor o vinho, nós estamos falando, o azeite é uma gordura, então não faz diferença nenhuma. Ela não é terroir, ela é um DNA. Então, em tese, a mesma arbequina, que é uma variedade, por exemplo, espanhola, produzida aqui e na Espanha, em tese é a mesma coisa. O que difere significativamente, do ponto de vista de qualidade, é o processo de colheita e extração. Isto sim faz uma diferença enorme na qualidade de um azeite. A azeitona é uma fruta não climatérica, não é igual uma banana, uma maçã, uma laranja, que você tira do pé e ela amadurece fora, não. A azeitona, você tirou imediatamente, ela começa a se deteriorar. Deteriorar, que eu digo, o processo, o oxigênio, aquele buraquinho ali que sai, que está ligado na árvore, De onde sai o raminho, a ligação dela, Uhum. já começa a prejudicar do ponto de vista da oxidação do fruto. Então você precisa ser muito rápido nessa extração desse azeite. Tá, só para eu entender um pouco melhor, que eu não conheço nada, como é que você colhe, como é que tira a fruta da... Ela é meio parecida com o café. Você tem na chamada saia produtiva, geralmente nos ramos que estão mais na parte de baixo ou mais exteriores, você tem os cachos, vamos dizer assim. Ela dá mais encaixo, não é igual o café que dá no próprio galho. Ela sai do galho, 3 ou 4, 5 ou 6, ela não chega a ser um cacho igual de uva, mas é um cacho sim. Certo. Não é igual do café que fica todo ele direto no galho, vamos dizer assim, exatamente. Não, você extrai ela à mão, geralmente, né? Com um rastelinho. Existem alguns equipamentos que chamam as derriçadeiras, que são mãozinhas que tem uma rotação. E se você tem um sistema super intensivo, que é uma outra história, um outro azeite inclusive, você tem grandes equipamentos que também, como o café, colhe passando por cima dos pés, né? Vibração. E vibração. Sempre a vibração. Tem o shaker também. O shaker é uma vibração que se faz, você junta no pé da árvore, tem uma trepidação e derruba numa tela o fruto. Na Europa, por exemplo, se não é super intensivo, eles usam muito o shaker, que é bem eficiente no caso deles. No nosso ainda está muito prematuro. Por quê? O solo brasileiro é um solo que tem muito alumínio, então o sistema radicular da árvore ele fica muito superficial. E dependendo do shaker, você pode machucar a árvore até matar a própria árvore. Né? Porque as raízes são muito superficiais. Né? A gente fez um teste esse ano, de 30 árvores, nós tivemos, era um teste mesmo, em 13 estragou a árvore. Comprometeu significativamente a árvore. Então nós vamos esperar mais alguns anos para ver se ela fortalece mais para poder fazer o uso do shaker. Seria para nós fundamental para ganhar agilidade no processo de colheita, né? Isso seria muito, muito bom. Qual seria a maior propriedade, o maior produtor de azeitona hoje no Brasil? No Brasil você tem no Rio Grande do Sul um azeite chamado Batalha. Ele tem, se eu não me engano, quase 500 hectares, produz azeite. Foi um dos primeiros, um pioneiro. No Brasil, é um grande produtor, sim. Ele fica na região de Pinheiro Machado, de Bagé, se produz um azeite bom, muito bom também, mas é o maior produtor do Brasil. Seria a maior área de produção de oliveiras hoje? Sim, seria hoje no Rio Grande do Sul é a maior área. Encruzilhada, onde a gente tem uma propriedade, hoje é o município com a maior quantidade plantada de oliveiras no Brasil. Qual município? Encruzilhada do Sul. Fica em torno de 2 horas para baixo de Porto Alegre, ali no sentido de Pelotas. Sim. É chamada Serra do Sudeste. Então ali você tem uma serra que em torno de 500 metros. Era uma região pobre. Por quê? Porque era um solo ruim para outras culturas. Então cresceu muito lá a atividade do chamado mato, dos eucaliptos e acácias, né? E, de repente, descobriu-se que a fruticultura ali era uma atividade bastante importante por conta de ter esse solo altamente drenável, com uma qualidade de ponto de vista de temperaturas e clima muito adequado. E aí que começou a crescer significativamente lá uva e a oliveira. Hoje as maiores pomares da Chandon, da Valduga, Lídio Carraro e vários outros estão em encruzilhadas. Isso para vinhos, né? Lá nós temos também grandes produtores
de azeite. Como é que é o plantio dela? É uma muda, igual de qualquer outra fruta? É uma muda que vem através de um processo de enxerto. Produzida no Brasil ou vem de fora? Ela é produzida no Brasil por uma empresa que vem, uma empresa espanhola chamada Agromilora. É a maior produtora de mudas de oliveiras, acho que no mundo inteiro. Uhum. É uma empresa hoje de capital árabe, mas ela tem a origem na Espanha. Né? Nós tivemos aqui alguns produtores brasileiros que desenvolveram, que ainda desenvolvem, mas em quantidade pequena, não é significativa. Nosso primeiro pomar, inclusive, foi plantado com mudas desenvolvidas na Epamig, né? É um produtor que acabou desenvolvendo a partir desse primeiro elaboração que eles fizeram em 2008. Sim. Foi a primeira onda, primeira leva de mudas no Brasil. E ela produz com quanto tempo? Na média, a gente considera 7 anos. A primeira produção? Primeira produção mais significativa. Por exemplo, aqui na Mantiqueira nós tivemos no 4º para o 5º ano uma primeira produção muito pequenininha. Uhum. Foi suficiente para picar e falar isso aqui que nós queremos fazer o resto da vida. A qualidade do azeite que saiu, os 20 litros que saíram, foi fenomenal. 20 litros na primeira? Na primeira extração. E nós chegamos a 3.000 litros na Mantiqueira há 2 anos atrás. Depois caiu significativamente, no ano seguinte a 900. E este último ano foi muito ruim em toda a Mantiqueira. Nós produzimos 70 litros apenas. Caramba! Para você ter uma ideia, o impacto que a questão climática tem. O ano passado nós não tivemos frio na Mantiqueira, então não teve produção de praticamente nenhum produtor na Mantiqueira. O pomar do Rio Grande do Sul, quando ele foi implantado, já tinha um pouco mais de conhecimento do ponto de vista agronômico. E nós temos um agrônomo, que é inclusive nosso sócio hoje, um rapaz, um jovem de 32 anos de idade, Emanuel de Costa, e esse moleque é especial, ele tem uma inteligência agronômica fenomenal. E a implantação desse pomar ele fez diferente do que se estava fazendo até então. Ele já tinha algum conhecimento, Itália, etc. E nós fizemos uma implantação de um pomar onde ele foi a quase 60 centímetros da escarificação, né, do preparo do solo, para jogar o tal do calcário ali e corrigir. E você sabe que a gente tem sentido muito os resultados agora. Você teve o ano passado um problema grave no Rio Grande do Sul, que foi as chuvas no mês de setembro, onde é o período da polinização da flor, a flor está plena, e choveu muito, então não se teve aquela polinização adequada. Da mesma maneira, tivemos aquele problema das fumaças, lembra? Da queimada, Que cobriu significativamente. Lá no Rio Grande do Sul, nós ficamos em torno de 15 dias sem ver a luz do sol. Isso prejudicou significativamente a todos os produtores. Mas pelo preparo do solo que nós tínhamos, a gente conseguiu ter uma boa produção. Então, no caso do Rio Grande do Sul, esse ano nós tivemos 15.000 litros. Nossa expectativa era o dobro, era de 30.000 litros, porque tivemos. Você me perguntou e eu estou não respondendo aqui para você em quanto tempo. No Rio Grande do Sul, com 4 anos, a gente já teve uma produção de 21.000 litros. Então é surpreendente isso. Foi um enorme susto que levamos, que de repente uma carga monumental, você tem que sair correndo atrás de comprar as redes, você tem que triplicar a quantidade de pessoas que estão no processo de colheita. Foi uma correria para tentar dar conta de colher 210 toneladas, né? Para dar os 21.000 litros 210 toneladas de fruta para chegar nos 21.000 litros de azeite. 10%. Agora, a azeitona que eu como na minha pizza é a mesma árvore, a mesma oliveira que produz o azeite? Você tem variedades, você tem em torno de 700 variedades de azeitona no mundo, 300 delas são comercialmente exploradas. Algumas variedades são muito adequadas para o azeite e outras 100% para azeitona de mesa, né? Você tem aqui o nosso vizinho Argentina, um enorme produtor de azeitona de mesa e de excelente qualidade. Como você também tem na Espanha, produtores do fruto propriamente dito. É uma azeitona diferente, é uma azeitona mais gordinha, é uma azeitona com um caroço menor, enfim, ela tem características muito próprias quando ela é boa
para ser azeitona de mesa. Já a azeitona, para se fazer o azeite, ela é menor, ela tem uma consistência Qualidade diferente. diferente entre uma e outra, é isso? Sim, embora você faça da azeitona que faz azeite, a curação dela lá, né, coloca na salmoura, aquela coisa toda, fica espetacular. Um produtor, uma vez a gente foi visitá-lo aqui do sul de Minas, e nós ainda não tínhamos tido a nossa primeira colheita. E ele nos recebeu com uma mandioquinha cozida, uma cachaça e uma azeitoninha feita que seria para azeite. Mas, Rafael, o que é aquilo? Eu não consigo esquecer isso até hoje. Eu vejo a mandioca, eu já procuro a cachaça e já fico procurando a nossa azeitoninha ali que a gente separa para poder fazer e utilizar ela para ser uma azeitona de mesa. Mas o senhor me disse que se eu tirar ela da árvore e comer, é horrível de amargo. Horrorosa. É o processo que passa aqui. É, exatamente. Ela é muito, muito amarga. É um fruto muito amargo. Não é comestível, longe disso. Eu deveria ter perguntado no começo por que a oliveira, por que o azeite. Mas antes de chegar nesse ponto, eu vejo que para produzir a oliveira, eu não consigo falar, vou produzir frutos para vender para uma beneficiadora. Eu acho que não, né? Quem produz a oliveira faz o próprio azeite, seria isso? A Itália é o país, talvez hoje, que se produz um dos melhores azeites do mundo. Por quê? Porque ele é feito por pequenos produtores. E eles têm na origem as chamadas cooperativas. Eles se associam ali para ter uma produção, um lagar, né, que vai fazer a extração próximo desses produtores. Quanto mais rápido colheita e extração, a qualidade do seu azeite é muito melhor. Você não pode deixar dormir uma fruta esperando 2, 3 dias para você fazer a extração dela. Ou você tem um lagar dentro da sua própria área, ou o ideal é que você faça num lagar muito próximo. Sei lá, 2, 3, 4 horas no máximo de transporte, né? Você vai gastar um tempo na colheita depois para levar até essa extração. Essa é uma das razões que o azeite italiano é muito bom, porque ou o produtor tem o próprio lagar, ou são cooperativas. Predominam as cooperativas de extração. Já Espanha, que são áreas monumentais, né? Andaluzia, você fica horas andando de carro e só vê oliveira, lá a produção é em grande escala. Então você acaba tendo um processo de colheita desse fruto altamente mecanizado e distâncias maiores até o lagar. São grandes lagares que você tem na Espanha ou em Portugal e que acabam produzindo esse azeite de grande escala. O processo de fazer o azeite, o que seria? Pegar a azeitona, o fruto e fazer o que com ele? Então você pega esse fruto, tem um sistema de lavagem do fruto, lava ele na hora que ele chega, tem a parte mais importante, que é o moedor. O moedor, você pega esse fruto e vai um sistema de martelo, ou sistema de faca, ou sistema de uma espécie de uma tela furada, vamos dizer assim, onde você vai moer essa fruta. Você vai esmigalhar essa fruta, né? O caroço é separado? Não, junto caroço, carne e tudo. Depois, essa massa vai para uma batedeira. Essa batedeira fica um determinado tempo. Neste momento é que a cápsula de óleo ela abre, ela estoura. E é ali que você tem o óleo. A cápsula de óleo está no quê? Está no caroço? A cápsula de óleo está na composição como um todo. Ah, tá. Ela está presente ali. O óleo ali, a molécula do óleo, a célula do óleo, enfim, a cápsula do óleo que a gente aprende, ela se rompe nesse momento da batedeira. Como uma centrífuga. E aí vai para uma centrífuga. Ah, tá. Aí nessa centrífuga separa o óleo, que é o mais leve, que fica no meio, a água e a sansa. Sansa e água vão para um lado e o óleo vai para um outro. E aí sai esse azeite. Ele é imediatamente centrifugado para tentar tirar toda a água que ainda eventualmente ficou nesse óleo, nesse azeite, e a gente ainda passa por um filtro de papel. A água é inimigo do azeite, da qualidade do azeite. Como é um resíduozinho da fruta, que vai na garrafa, vai dar início ao processo de fermentação e vai estragar o seu azeite. Da mesma maneira, a água, que vai acabar rançando esse seu azeite. Então, você precisa ter um esforço danado para tirar toda essa água
do azeite que você conseguiu extrair naquele momento ali da centrífuga. Mas é esse o processo. E é neste processo que estão também os segredos da qualidade de um bom azeite. A atividade enzimática, quando você começa a processar o fruto, ela não pode ser de tal forma que prejudique a qualidade do fruto ou que detone o processo de ranço, de oxidação, fermentação do azeite. Então você tem que saber exatamente equilibrar o tempo de batedeira, saber equilibrar que tipo do frangitore, a quantidade de rotação por minuto, aí é que está o segredo da qualidade de um bom azeite. Então o processo de colheita, ele é muito minucioso, a questão de tempo para você tem que estar tudo preparado 100%. Sim. E eu te digo, é fundamental, entre o azeitona no pé, o óleo de azeite no tonel nosso, no máximo 3 horas. 3 horas? 3 horas. Entre o processo no máximo de colheita. Você tirar o fruto, fazer todo esse processo, sair do pomar, chegar no lagar, ser extraído e ser filtrado e estar dentro do tonel no máximo 3 horas. Isso é fundamental, porque da hora que você tirou o fruto, você começa a estragar o azeite, ou você começa a estragar o fruto, né? Por conta das características que ele tem. Então, isso é fundamental, essa agilidade, essa rapidez. Esse é para nós também o maior desafio como produtor. Né? Colheita é muito difícil, a colheita eu te diria que é a fase mais difícil que a gente tem. Você tem uma janela para colher o bom fruto de no máximo 30 dias. Né? Então, se você tem uma carga muito grande, você tem que aumentar a quantidade de pessoas nesse processo de colheita. O horário não é o dia inteiro de colheita, pelo contrário, geralmente se colhe em uma temperatura muito alta. Então você tem que administrar esse processo de colheita para aproveitar as melhores temperaturas do dia. É melhor colher mais quente ou mais frio? Mais frio, quanto mais frio, melhor. Quanto mais frio. Não só o processo da produção do frio, tem que ter também a questão da colheita no frio também. Também o ideal de temperaturas amenas, né? Porque você, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você colhe a 38, 40 graus, é insuportável. Por isso que a gente introduziu esse ano a colheita noturna. A gente começa a colher da meia-noite, uma primeira turma até às 6 da manhã, temperaturas muito melhores, e depois das 6 às 11 da manhã. E aí para e não colhe mais durante o dia. Né? Então você tem que colher toda aquela quantidade dentro dessa disponibilidade de tempo do processo de colheita. São pessoas, todas elas, contratadas como safristas, é caro para se fazer isso corretamente, da maneira que tem que ser feito. Então a gente tem essa preocupação grande e vai administrando a quantidade em função da carga que você está tendo no pomar naquele ano. Tudo indica, bater na madeira aqui, que a produção deste ano vai ser significativa, porque nós tivemos muito frio, tanto na Mantiqueira quanto no sul. Nós estamos com muitas, as mínholas, que já é o prenúncio da flor, em quantidade, tanto aqui na Mantiqueira como no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul está impressionante, está assustador, porque fez muito frio esse ano todo. O frio absolutamente adequado na hora certa, no tempo correto. Então, a perspectiva é de bastante fruta neste ano que vem agora. Esse azeite que a gente compra no supermercado, azeite mais barato, comum, que usa no dia a dia, qual a diferença dele para um azeite como o Sabiá, que é o seu azeite que a gente tem aí, sabe da nobreza dele? Rafa, são produtos muito diferentes entre si, tá? Só para... O Brasil consome 1 milhão de litros de azeite por ano. 1 milhão de litros de azeite por ano. O Brasil é um dos maiores, é o segundo maior importador de azeites do mundo, ele só perde para os Estados Unidos. Provavelmente os Estados Unidos agora vai diminuir a importação de azeite, né, pela carga tributária que os europeus vão ter que pagar. Mas enfim, o Brasil é o segundo maior importador de azeites do mundo, 100 milhões de litros. 100 milhões de litros ano. Nós produzimos no Brasil 600 mil litros. Nossa. Menos de 1%. Então são azeites muito distintos. O azeite europeu é um azeite de grande escala, né? Então é uma quantidade monumental, seja no processamento. Esses cuidados todos que eu estou te dizendo aqui, um grande produtor não tem como ter. Não consegue. Não existe essa. Pra você ter uma ideia, ele escolhe e coloca o fruto em caçamba de caminhão, que vai demorar 2, 3 horas para levar até o lagar. E mesmo assim, aquela fruta que está lá embaixo já fica toda ela fermentada. Então é um azeite de grande volume, vem para cá em navios, em porões de navios,
temperaturas de 60, 70 graus, o azeite vai cozinhar. O calor é um inimigo mortal da qualidade do azeite. E o azeite produzido aqui é um azeite absolutamente fresco, um azeite que tem características que você até tem azeites europeus com essa mesma característica, que eles acabam não mandando, não vendem. Por que eles não vendem? Eles não vendem porque eles acabam usando esse azeite de altíssima qualidade para fazer blend e equilibrar azeites eventualmente mais maduros ou de safras anteriores. É um outro azeite. Se você pegar um sabiá, um azeite outro nacional qualquer produzido aqui, da safra, e degustá-lo junto com um outro azeite, você vai imediatamente perceber as diferenças de um e de outro. O aroma, o azeite precisa ter essa carga aromática forte de uma grama verde, de um tomate, de uma rúcula. Isso é fundamental você sentir no azeite. Depois ele emboca, e eu estou dizendo num processo de degustação, não no prato, né? Em boca, você pega num copinho, coloca ele em boca, ele tem que ter um amargor. O amargor você sente na língua. Quanto mais amargo, maior a carga de polifenóis desse azeite. O azeite, eu estava esquecendo de dizer isso, e é super importante, é o alimento funcional mais importante que nós, seres humanos, temos hoje disponível na Terra. Nenhum produto vindo da natureza, da terra, faz tão bem para a nossa vida, para a nossa saúde, do que um azeite extra virgem de qualidade. Não existe. Circulação, Alzheimer, cânceres, enorme a quantidade na saúde que ele faz muito, muito bem para a gente. Então, isso o consumo de qualquer maneira, pode ser como um fio de azeite numa salada, ou ingerir ele puro? Qual ou eles ingerir ele puro. Tem uma quantidade que é aconselhável logo de manhã, mas pode estar dentro do prato da alimentação também. Mas esse azeite dessa qualidade, por exemplo, ele não é esse azeite de prateleira. O azeite de prateleira, ele perde muito do ponto de vista desta qualidade de saúde que um azeite fresco vai te oferecer. Só para você ter uma ideia, nós recebemos aqui no Sabiá um grande empresário japonês que queria comprar toda a nossa produção. O nosso azeite é vendido no Japão em farmácia. Não é vendido em supermercado. Em supermercado é o azeite comercial, pela qualidade de vida que ele traz para o seu consumo, para quem faz uso dele no seu dia a dia. Já tem milhões de estudos científicos, médicos, comprovando o quanto este azeite faz bem para a vida da gente. Então, o azeite que você está ali chamado tradicional, comercial, é um azeite bom, pode ter certeza, é uma gordura muito boa, ainda continua sendo uma gordura muito melhor que todas as demais, do ponto de vista de saúde, mas ele, do ponto de vista aromático, equilíbrio entre picância e amargor, é muito diferente de um azeite fresco, um azeite de safra, que só vai ter aqui no Brasil. A nossa área é pequena. Porque a qualidade dele é tão boa quanto os europeus. Porém, o europeu não vem para cá. O europeu não vem para cá. E esse azeite que nós temos aqui, mesmo lá no europeu, ele não usa para vender. São muito poucos os que vendem um azeite de alta qualidade. Eles usam, como são grandes produtores, eles usam para fazer blends, misturas. Entre outros azeites que não estão tão bons. Azeites mais maduros, na verdade. Porque ninguém consegue dar conta de colher a quantidade necessária na janela, vamos dizer, para um azeite fantástico, maravilhoso, que é um azeite mais verde, um ponto de maturação mais verde. Deixa eu te perguntar então a questão só do azeite, que é quando tem uma história, que quando você coloca em alta temperatura, ele perde toda a qualidade. Posso fritar com azeite? Eu posso? Sim. Isso é... Na Espanha, a comida espanhola, 100% feita com frituras feitas em azeite, né? O ponto de fumaça do azeite é de 200 graus. Muito poucas comidas que a gente faz, você vai chegar nesses 200 graus. Com 100 graus você já está resolvendo o problema de fritura. Ponto de fumaça é na hora que ele deixa de ser um produto de qualidade e passa a ter defeitos graves para a qualidade e saúde da gente. Os outros óleos 80, 100, 120. Pouquíssimos óleos atinge esse ponto de fumaça igual de um azeite. O que é importante, Rafa? Você tem vários tipos de azeites, né? Você tem o azeite extra virgem, você tem um azeite virgem, você tem um azeite de oliva e você tem um azeite lampante. São coisas muito distintas entre si.
O azeite lampante, que é o, vamos dizer, o pior azeite, de pior qualidade, ele é utilizado para outras coisas. Ele pode eventualmente vir até ser refinado para ser vendido como azeite de oliva. O azeite extra virgem é uma coisa muito recente. É de 1990 para cá. Durante 8.000 anos se produziu azeite do mesmo jeitinho. Moía na pedra, depois ia para uma prensa, apertava essa prensa, saiu o azeite e eles colocavam em ânforas. 8.000 anos produzindo azeite dessa maneira. Vem lá italianos na década de 90, no começo da década de 90, e jogam esse sistema de produção para uma linha contínua em ambiente inox. E neste momento descobriram um azeite excepcional. Não era um azeite virgem, era um azeite extra virgem, era muito melhor do que o azeite virgem. Mas qual era a diferença dele pro de 8.000 anos? Então, o que ele tem? O oxigênio estraga o azeite. Esse sistema de pedras e esse sistema de prensagem deixava o azeite em contato com o oxigênio no seu processo de produção. Esse ambiente, em ambiente inox, vamos imaginar um tubo, uma linha contínua, ele diminui o contato com o oxigênio. Então ele passou a ter as propriedades que o azeite pode te oferecer ficaram muito melhores depois que ele passou a ser processado dessa maneira. Isso é de 30 e poucos anos para cá? 1990. É muito recente o azeite extra virgem. Foi definido os parâmetros químicos para você classificar um tipo de azeite, né? Abaixo de 0,8 de acidez, ele é um azeite extra virgem, de 0,8 a não recordo agora, ele é virgem, depois ele é um azeite de oliva e por fim ele é um azeite lampante. E você tem aqueles índices todos químicos para fazer uma avaliação. Isso é um parâmetro de referência apenas, porque na verdade você consegue identificar se um azeite é extra virgem muito facilmente, né, em boca. Quando você sente um azeite rançoso, um azeite que já começou a perder as suas características, ele é muito perceptível em nariz e em boca, quando você compara com um azeite extra virgem. A melhor maneira de você saber se um bom azeite é em boca e nariz. Ele tem que ter um aroma de uma grama cortada, ele tem que ter um aroma de uma rúcula, de um tomate, isso é muito, de uma goiaba que seja, é o primeiro e mais importante indicativo da qualidade de um azeite. Esse azeite processado em ambiente inox também mostrou que as cargas de polifenóis, de fenóis, que são importantes para a qualidade de vida da gente, foram lá para cima versus do azeite virgem. Agora, óbvio que uma fritura você pode fazer com azeite que ele é um azeite de oliva, ele ainda vai ser muito melhor que os demais azeites, mas não é a mesma coisa do ponto de vista de uma finalização de um prato, é muito diferente. Um extra virgem seria mais para, como você falou agora, uma finalização de um prato, colocar um fio de azeite em cima de alguma... Exatamente. Mas eu posso, se eu quiser usá-lo na fritura, posso também, mas ele... mas você vai gastar um azeite muito caro para fritar. Exatamente. Agora, ele é perecível? Ele vai perdendo a qualidade? Ele perde. O azeite, toda a gordura, ela vai se deteriorando. Num prazo, a legislação brasileira fala em 3 anos para você poder estar comercializando esse azeite, pela legislação da data de invase. A gente adota no nosso rótulo a data da safra, porque você pode, eventualmente, ter um azeite, ficar em tonéis, 1 ano, 2 anos, e depois você vai envasar, e é essa data que vai contar para efeito de 2 a 3 anos de validade. Obviamente não é um bom azeite, porque ele ficou 2 anos, 1 ano guardado em grandes tonéis, né? Então, o ideal seria que o produtor colocasse sempre a safra do azeite. Isso a gente coloca. No Azeite Sabiá, a gente sempre coloca essa questão da safra. Uma das coisas que me dá muito orgulho, Rafa, o Azeite Sabiá hoje ele está com 165 prêmios internacionais em 5 safras. 165 prêmios internacionais, e importante, os prêmios são sempre os melhores, os tops, porque acabaram tendo vários concursos, né, e tem maneiras de classificar. O azeite Sabiá hoje é um azeite super reconhecido. Nós estávamos em Portugal, numa vinícola, numa loja que vendia vinhos. Uma moça do lado fala assim, quero comprar um vinho dessa marca aqui, desse produtor. Tem produtor também produz azeite.
Aí ela falou, então vou levar um azeite. Ela falou, mas você vai levar um azeite português? Vocês têm um Sabiá no Brasil, como é que você vai levar um azeite português para lá? É uma delícia orgulho. você ouvir isso ali perto, né? Nós tivemos agora, fomos receber na Itália o prêmio de melhor azeite do Hemisfério Sul, de um importante concurso, o EVO. O guia mais importante do mundo dos azeites chama-se Guia Flos-Olei, também é um guia italiano, tem mais de 15 anos ou 25 anos, se eu não me recordo, e ele elegeu o nosso Coroneik o melhor azeite médio frutado do mundo. Você tem um azeite suave, uma arbequina, você tem um médio frutado e você tem um azeite intenso, uma coratina, por exemplo. O médio frutado, que é o nosso Coroneik, foi o melhor azeite do mundo. Ele atingiu 94 pontos. É fenomenal, é inacreditável, era impensável estar nesse guia que elege os 500 melhores azeites do mundo. Por 2 anos seguidos, nós fomos eleitos um dos 10 melhores azeites do mundo pelo Evolium, espanhol Evolium, que é um concurso espanhol. O espanhol é bem diferente dos concursos italianos. E foi uma surpresa monumental, porque ele elege todos os anos os 100 melhores azeites do mundo, esse Evolium. 2 anos seguidos, nós ficamos entre os 10 melhores azeites do mundo. É surpreendente. Foi a primeira vez que um azeite fora do Mediterrâneo, dentro desse rol dos 10 melhores azeites do mundo. E isso te dá um orgulho, isso dá uma... Você fica... é uma satisfação muito, muito... Como produtor, com todos aqueles desafios, com as contas todas para pagar, para correr atrás, quando você tem resultados como este, você fica... uma satisfação muito grande. Eu imagino, porque não é da natureza, não é da origem brasileira produzir. Exato, né? Exato. E com toda... A sua produção vai para onde hoje? 100% aqui para interno? Olha, o nosso programa de produção hoje é o seguinte, a gente administra para conseguir chegar na próxima safra. A gente vende toda ela no Brasil, vende nos importos, nos melhores importos. O meu grande desafio, Rafa, é exatamente o seguinte: produzir um azeite de altíssima qualidade, em uma quantidade que a gente possa estar no mercado gastronômico de altíssima qualidade e com o maior tempo possível de longevidade do azeite. Por exemplo, contratou um consultor italiano, que ele é considerado na Itália o poeta dos azeites, Nicolangelo Marsicani. Ele já teve 2 anos conosco, vem agora o 3º ano. É um show, esse produtor italiano. Dos 10 melhores azeites do mundo, ele fez 7. Nossa. Ele pôs a mão em 7. O que acontece? O avô era produtor, o bisavô era produtor, o pai era produtor e ele é produtor. A gente começa a produzir o azeite, né, essa rapidez toda, ele começa a degustar o azeite assim que ele começa a sair. Ele fala, olha, para essa variedade, o aroma não está ideal, ou está assim ou está assado. Olha, o equilíbrio entre amargor e picância não está bom, está muito picante, pouco amargo, enfim, precisa mexer nisso. Aí ele vai mexendo imediatamente no processo. Aumenta a rotação por minuto, diminui o tempo de batedeira, ou aumenta o tempo de batedeira. Importante dizer, um azeite, cada dia é um azeite. Se choveu, se tem mais água, menos água, se está mais seco, se o ponto de maturação, cada dia ele tem uma característica diferente da maneira como ele foi colhido. Então ele vai equilibrando isso. E aí, o que você tem? Você tem um azeite com maior tempo de vida, né, pelas características que ele acabou acertando ali naquele momento de extração. Obviamente a gente procura imediatamente colocar em tonel. Não deixa... Tonel de inox. De inox. Você não pode deixar ele passear muito o azeite. Então ele rapidamente ele entra num tonel. A gente invasa do tonel para um equipamento que fica ao lado do tonel para também diminuir essa quantidade de distância, né, para o azeite percorrer. E adotamos uma coisa que é a embalagem. A embalagem olha, 30% do preço do nosso azeite é embalagem. Nós adotamos uma garrafa italiana, que ela tem, inclusive, direitos sobre um tipo de proteção UV, né? É um bico que tem uma bolinha que impede que o oxigênio entre quando ele eventualmente está aberto. A gente usa essa garrafa, é importada da Itália. A minha preocupação é o seguinte: na hora que ele sai da nossa mão, ele vai para um ponto de venda que você não sabe onde que ele vai ficar. Então, quanto mais eu puder proteger o azeite no ponto de venda, para mim é melhor. Nós tivemos um problema
3 anos atrás grave de vidro, né? No mundo inteiro, garrafas sumiram do mercado. Começamos a desenvolver um projeto aqui no Brasil, com uma empresa brasileira, o Eaton, aqui de São Bernardo do Campo, e desenvolvemos um vidro especial, uma parede mais grossa, mais escura, com o mesmo bico, uma garrafa exclusiva nossa, mas com a mesma qualidade, até melhor do que a importada para proteção do azeite. Só que nesse entre a garrafa importada caiu bem de preço, então a brasileira acabou ficando muito mais caro. A gente hoje adota as 2 garrafas, a brasileira para edições especiais ou em quantidades menores, de uma safra eventualmente, e a outra a gente continua tendo para atender as outras variedades. É muito minuciosa essa questão de a garrafa, o oxigênio, para ter essa excelência de um produto, né? Exatamente. É por isso que a gente consegue estar sucessivamente, ano a ano, crescendo em número de premiações, de reconhecimento. O Brasil não faz parte do COI, Conselho Oleícola Internacional. É um órgão ligado à ONU dos países produtores de azeite. O Brasil não faz parte do COI, até porque não é um grande produtor, embora estejamos almejando fazer parte do COI pela qualidade que a gente produz. Está vindo uma missão agora, no final de setembro, onde eles queriam conhecer o azeite Sabiá. Então uma comitiva de vice-presidente do COI, outros diretores deles, queriam conhecer o Sabiá. Um dia me liga o CEO de uma das maiores marcas, uma das maiores empresas, acho que é a maior empresa de produtoras de azeite do mundo. É um português. A gente já sabe o que a gente está falando. Ele pegou um avião em Lisboa, desceu em Guarulhos, pegou um avião, foi para Porto Alegre, alugou um carro e foi para lá no Sabiá, porque ele falou, eu experimentei esse azeite, eu preciso ver como é que vocês estão fazendo esse azeite. Que fantástico. Isso ele me ligou numa segunda-feira, isso eu estou te dizendo, é na sexta-feira. Ele experimentou num final de semana e falou, preciso saber como é que vocês estão fazendo esse azeite. Aí veio o CEO, o principal executivo da maior empresa produtora de azeite do mundo, para vir para conhecer o azeite, como é que está. Não tem hoje no mundo dos azeites italianos, espanhóis, que não conheçam o azeite Sabiá, ou que já não vieram nos conhecer. No sul, Rafa, a gente tem a planta talvez mais moderna hoje no mundo de proteção. Ela é subterrânea para diminuir a questão do calor todinha abaixo da terra. É impressionante, porque embora você tenha o ar-condicionado ligado, ali está sempre em torno de 17, 18 graus no máximo. Então toda a extração é feita já numa temperatura, mesmo que ambiente, mais adequada. É uma coisa apaixonante. Aqui em Santo Antônio, a gente tem muito do olivoturismo. Então a fazenda recebe em torno de 1.000 pessoas por final de semana, que tem lá os horários de degustação. Eles conhecem um pouco da história da olivicultura no Brasil e no mundo, embaixo dessa oliveira de 300 anos. Depois eles conhecem um pé de oliveira, porque muita gente não conhece, nem sabe. Eu confesso que eu não conheço de pé de oliveira. Na época de que tem fruto, experimenta essa fruta, que é um horror, essa azeitona. Depois tem um vídeo que conta um pouco esse processo, como ele é feito, a colheita, a extração, as preocupações que se tem. Tem o Marcicani falando o que é um bom azeite, como se faz para ter um bom azeite, e vão por fim para uma degustação, onde você tem lá... Isso aberto ao público? Isso aberto ao público, é uma questão só de reservar. Claro. Reservando, são vários horários na quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. E aí a gente recebe uma quantidade grande de pessoas que faz e sai dali com uma experiência e uma capacidade de distinguir os azeites absolutamente tranquila, rápida, fácil. E olha que eu sou de Pindamonhangaba, do lado ali. Pelo amor Morei de Deus, lá até o ano passado e não conhecia Não, você tem que ir lá, vai ser, por favor, você tem que ir, você tem que conhecer, porque vale a pena. Nós já recebemos lá, olha, gente de todo tipo, que ficou com a gente durante um dia inteiro, Ana Maria Braga, né? Eu vi nas redes sociais que ela teve lá. Bonner, mas olha, eu vou nominar aqui, não vou perder mas assim, é muito, muito interessante. Agora, Bob, você foi ministro das comunicações? Da comunicação social. Da comunicação social no governo Fernando Henrique. Aqui tem uma agência publicitária em São Paulo. Por que você foi cair na oliveira, cara? Da onde que veio isso? Como eu te falei, eu nasci dentro do agro, né? É uma coisa que sempre me pegou muito fortemente. Então, terra sempre foi uma coisa que me fez muito bem.
do ponto de vista de espírito, de alma, de tudo, né? É muito desafiador, é uma coisa que você está em construção o tempo todo, você tá, não tem monotonia, você tem os desafios de ser um Diários, né? É uma coisa muito intensa. E eu acho que esse mundo sempre me fez esteve sempre muito presente no meu dia a dia, na minha vida. Eu fiz Getúlio Vargas, fiz administração, gosto da administração pública, exerci várias funções, né, durante a minha vida profissional. Aos 36 anos eu virei ministro do Fernando Henrique de Comunicação Social. Depois de um trabalho que eu tinha feito no Ministério da Saúde, importante, que me deu uma noção, uma dimensão muito diferente da política pública do ponto de vista de comunicação, da comunicação de interesse público. E ao mesmo tempo, sempre o tempo todo com terra. Nós tínhamos ali um gado... Produzia, eu queria gado de leite por causa do meu pai, mas na verdade eu acabei optando por engorda de bezerros, né? Para fazer, tinha um bezerro, crescia e vendia. Mas ali é uma região muito próxima de Campos, turismo, salários começaram a ficar muito caros do ponto de vista das pessoas, e nem achava as pessoas, não era nem questão mais de salário. Topografia também não é muito favorável. Exatamente. Aí a gente falou, vamos para uma cultura. Eu e a Bia é minha parceira desde sempre, a minha mulher, minha companheira, entramos de cabeça nessa história toda, de uma maneira muito intensa, e aí a gente começou a estudar. Em princípio eu não imaginava o vinho, a uva, que era uma coisa que visualmente te faz um impacto muito grande, né? Ou frutas vermelhas, mas aí a gente experimentou um azeite feito no Brasil. Isso nós estamos dizendo 2012. Aí acaba, esqueceu. Aí é isso aqui, não tem mais nem o que pensar. Erramos muito no primeiro pomar, na implantação, mas aí ficamos picados pelo assunto, eu e Bia entramos de cabeça nessa história toda. Mas não foi pensando no dinheiro em primeiro momento? Não, até hoje a gente só pôs dinheiro, não conseguiu fazer nada diferente disso. Mas um amigo, na verdade o Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, eu estava desenvolvendo uma campanha, ele estava na Fiesp, e aí a gente tinha uma votação, enfim, era importante requalificar a questão do agro. Na época não era agro, era agrobusiness, agronegócio. E a gente, como agência, apresentou um diagnóstico de que por ali era uma dimensão, não era o pequeno produtor. O agronegócio, o agrobusiness é uma coisa muito maior, grande. Foi quando a gente mostrou que o agro é algo muito popular, agro é tecnologia, agro está presente em tudo, que foi a origem da campanha Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo, veiculada inicialmente na Rede Globo e que depois continuou na Globo até hoje, o Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo. Você criou essa Foi essa nossa agência que desenvolveu toda essa estratégia, pois a Globo formatou e encaminhou, mas a gente que desenvolveu toda a estratégia para essa consolidação. E o Roberto Rodrigues, nessa época, me falou o seguinte, ele já tinha um certo conhecimento da questão da olivicultura no Brasil, né, na gestão dele, teve investimentos de pesquisas nessa área. Ele falou, olha, na Mantiqueira, acho que vai ser hobby, porque ali você tem uma alternância muito grande, a questão climática é delicada, ou você vai lá para cima, mas muito alto, ou você vai ter dificuldade de produção todos os anos. Se você vier desenvolver uma marca, tem ano que você vai ter, tem ano que você não vai ter. Ele falou, se eu fosse você, eu procuraria por uma região diferente, não é, um outro, né, uma capacidade de produção maior. E ele falou, vai ver o Rio Grande do Sul. Eu sou piloto de avião. Para mim, a paixão da minha vida é voar, pilotar. Aí, o motivo para voar é no dia seguinte. Catamos, foi lá, eu, Bia, fomos conhecer Olivas do Sul, em Cachoeira do Sul. E fomos recebidos por um rapaz chamado Daniel Alwed, moleque também, 30 e poucos anos, que hoje está lá em Luiz Eduardo fazendo um belíssimo trabalho. E ele falou, olha, o Bob, a nova fronteira da olivicultura é em Encruzilhada do Sul. Fica 1h30, 1h40 daqui de Cachoeira do Sul. Fui a Cachoeira do Sul porque lá tinha aeroporto, dava para pousar bem, sem dificuldade. E aí fomos conhecer. E você sabe que a gente foi, e ele falou, olha, tem uma área, tem uma fazenda que é espetacular do ponto de vista das condições ideais para você ter um pomar. Você tem que ter insolação, sol de pico a pico, dia, todo o tempo possível, arenosa, você tem a questão do vento, polinização, e a gente foi conhecer essa fazenda fantástica, maravilhosa, de 440 hectares.
muito cara pra gente. Para mim, eu não tinha condição de comprar aquela. Aí comecei, olhei 28 áreas. Aí toda vez falava, não, tem que ser aquela, tem que ser aquela. Aí cheguei, nós tínhamos uma casa na Bahia, tinha uma casa aqui em São Paulo que a gente tinha acabado de mudar, ainda estava. Aí sai vendendo tudo, mas vende o que pode e acabamos comprando essa área de 440 hectares. Implantamos o pomar em 110 hectares, eu acabo arrendando uma outra parte, e há 3 anos atrás a gente decidiu pôr um vinhedo. E estamos com o nosso primeiro espumante, que eu te diria que ele só não é melhor que o Sabiá, porque ele ainda tem um tempo, 12, 24 e 36 meses, mas ele está espetacular, esse espumante. A gente trouxe também um enólogo da Franciacorta, que é uma região no norte, na Itália, que se produz um espumante fantástico, uma região implantada pelos franceses. Como é o nome do espumante? Chama Cave Sabiá. Cave Sabiá. Ele ainda não está no mercado, daqui a pouquinho ele vai estar, o grande cuvê, que com 12 meses, mas nós já temos um lote grande de 24 meses, que é o cuvê Beatriz de Bia, da minha Bia, e depois nós temos um Blanc de Blancs, que vai ser 36 meses. Mas enfim, 6 hectares plantados de uva, então a gente também entrou e está estimulado com a questão do espumante. O espumante brasileiro é espetacular, é maravilhoso, né? O que a gente tem de produtos de qualidade é excepcional. A região aqui de Espírito Santo do Pinhal está bem forte. Fortíssima, fortíssima. O que se dá essa questão do vinho numa região? É terra, é clima? O que significa isso? Olha, é uma somatória. Aonde você tem vinhedos, você tem oliveiras, né? Geralmente, no mundo inteiro. Então, diria que tem muita interdependência da questão climática, do frio, etc., de um determinado momento, de dormência, da fruta, essa coisa toda. O que nós tivemos, um pulo do gato aqui, que foi o Murilo, da Vitácia, que é um brasileiro excepcional, que conseguiu fazer a poda dupla, né? Ele empurra o fruto para nascer num determinado momento ideal para o seu processo de colheita e quantidade de açúcares, etc., no fruto. Foi um show. Eu não conheço detalhadamente como ele fez isso, mas é um show. Então você tem, aqui no Brasil, aqui na Mantiqueira, você tem vinhos espetaculares. No sul você também tem vinhos muito bons, mas hoje o espumante é uma característica forte do que nós temos aqui no Brasil, de qualidade. 80% do espumante consumido no Brasil é brasileiro. É fenomenal. E o vinho ainda tem uma predominância muito grande de mercado de vinhos chilenos, argentinos e mesmo europeus, em menor quantidade, mas ainda tem uma prevalência maior de vinhos importados. Agora, voltando no azeite, a gente vê que é um produto, o brasileiro, é um produto um pouco mais elitizado, mais gourmetizado, talvez seja um azeite gourmet ou não, estou enganado? Não, tá correto. Ele é um azeite, não é um azeite para um consumo franqueado a tudo, não. Você sabe uma coisa que fica fenomenal com azeite? Um sorvete. Sorvete? Mas olha, eu te desafio a colocar pegar um sorvete e colocar um fiozinho de azeite. Busca um sorvete pra gente lá. Mas te juro por Deus, ele é maravilhoso. Além do que... Peraí, você passa um fio de azeite? Fio no sorvete. Em qualquer doce, ele tem um impacto na questão da glicose, da absorção da glicose pelo organismo, o azeite em doce, que ainda faz bem para a saúde. Ameniza o problema que o açúcar vai te trazer. Nunca imaginou. Mas a gente, por exemplo, lá na fazenda em Santo Antônio do Pinhal, nós temos um drink que tem um azeite que é fenomenal, chama Sabiá Martini, é fenomenal, uma gotinha de azeite no final, vem ele é rum, ele é gin, um concentrado de abacaxi, é um espetáculo. Com aquela gotinha de azeite que dá uma espuminha diferente. Depois você tem as harmonizações todas, com pratos, e a gente orienta, experimenta sem e com. Mas Rafa vai uma diferença monumental. E no fim termina com um doce, geralmente um sorvete, onde você se surpreende, é fantástico. Ele tem uma capacidade de extrair o máximo do que o sabor te oferece, ele tem essa capacidade fantástica de extrair o que o produto te oferece. O azeite é fenomenal nesse sentido. Então ele é mais gourmet mesmo, tá? Ele é mais gastronômico mesmo. Mas você vê um crescimento, uma produção maior para o Brasil, uma
possibilidade de crescer a produção de azeite brasileiro? Sim, com absoluta certeza. Esse azeite gastronômico, esse azeite gourmet, esse azeite premium, tem é fantástico. Se nós importamos 100 milhões de litros, não produzimos nem 1 milhão, 600 mil litros, quer dizer, e as pessoas ao descobrirem esse azeite brasileiro, dificilmente ela consegue voltar para trás. Pode ter certeza, não volta para trás. Ou se volta, ela sabe que não está abrindo mão de um produto. Porque esse número de 100 milhões de litros seria o azeite comum. O azeite comum, sim. O consumo do Brasil, 100 milhões de litros. Mas quando você vai para esse mais gourmet, a gente é fácil acostumar coisa boa, né? É que nem tomar vinho bom e querer voltar para trás. Aí você não volta atrás. Nós não damos conta de atender o nosso mercado. Tá? Eu estou agora num esforço enorme para poder conseguir, restringindo vendas, por exemplo, em online, para poder conseguir chegar o mais próximo possível da safra do ano seguinte. O ano passado, que também terminou no mês de outubro. A safra é outubro. Setembro, outubro. Não, a safra começa, você colhe no começo do ano, né? No começo do ano? Final de janeiro, na Mantiqueira, e março, abril no Rio Grande do Sul. O ano passado acabou o nosso azeite em outubro, foi todo vendido. Todos os anos, nós nunca conseguimos passar de uma safra para outra, sempre foi todo vendido no ano. O que a gente fez? Nós fomos nesse nosso consultor italiano, nós fomos com o Emanuel, nosso agrônomo, eu, Bia e Emanuel, compramos uma fruta de uma variedade que não vende no Brasil, chamada Itrana, que não se desenvolve ainda no Brasil, comercialmente falando. Produzimos um azeite na Itália, engarrafamos na nossa mesma garrafa, trouxemos de avião para não ter o problema de trazer em navio e o azeite ficar cozido ali dentro, e vendemos uma quantidade para segurar um mês de dezembro, janeiro e fevereiro até chegar a nova safra. A gente trouxe um azeite fresco, que não se tem aqui no Brasil, como alternativa mesmo importado, que você não consegue trazer com esse frescor, por exemplo. E foi ótimo, foi maravilhoso, um azeite que nós mesmos produzimos, né? A gente escolheu aquela fruta, foi lá, fez o processo de extração com a mesma metodologia. Ficou a mesma qualidade do brasileiro? Ficou fantástico, tal qual. É impressionante, você consegue identificar essa metodologia que o Marcicani nos ensinou, esse balanceamento, esse ajuste que você faz, ele praticamente consegue ter as mesmas características do nosso azeite aqui. E agora nós nos entusiasmamos em como você tem essa preocupação com relação a sempre estar tendo uma produção fresca e disponibilizar dentro do ano. A ideia da gente ter um pomar lá nessa região desse italiano, chama-se Sicily, é uma cidadezinha muito pequena, de 200 habitantes, que fica na campanha, e tem um pomar de 7 hectares com oliveiras de 500 anos. Nossa. E nós acertamos o arrendamento dessa área, nós vamos produzir o Sabiá Cinquecento, de frutos de oliveiras de 500 anos. Tem diferença da fruta, do resultado na árvore ser mais velha? Tem. Você precisa ser muito mais ágil no processo de colheita. O fruto entre o ponto ideal e a maturação é de 10 dias. Pelo menos eu acho que é uma característica da variedade de oliveiras tão antigas como esta, né? Chama Pichotana. Mas vai ser uma quantidade pequena, mas nós vamos ter essa quantidade, nós vamos produzir e nós vamos trazer para cá. Então não é nenhuma questão de não vamos importar um azeite, é nosso azeite produzido lá que nós vamos trazer para cá, para poder completar um ano de safra direitinho e esperando a nossa nova. O nosso ainda vai continuar sendo imbatível, pode ter certeza disso, mesmo versus o Cinquecento, mas ele também vem com uma qualidade excepcional. Agora, onde encontra o Sabiá no Brasil? Graças a Deus, ele está presente no Brasil inteiro. Né? Você tem uma rede de track and field, desenvolveu o Empório Track and Field, que é uma loja de roupas. Sim. No Brasil inteiro. Eles compram, desde o primeiro momento que eles foram abrir essas lojas, na época da pandemia, que precisava ter uma coisa de comida, eles compram azeite nosso. Você tem em vários lugares. Você tem no lojazeitesabiá.com.br, que entrega no Brasil inteiro, em grande quantidade. No Rio de Janeiro, a rede Zona Sul, você compra, ele é um dos maiores vendedores. Aqui em São Paulo, o Marché, o Mambo, a Casa Santa Luzia, Quitanda, Varanda, enfim,
uma enormidade de pontos de venda. No nosso site tem lá os pontos de venda que são feitos no Brasil inteiro. Tem no Ceará, tem em Fortaleza, tem em São Luís, Maranhão, tem em todo lugar. Esses dias, nós estávamos na fazenda, chega uma colombiana. Comprei esse azeite de vocês na Colômbia, não acreditei no que eu vim, eu precisava vir conhecer, eu sou apaixonado por azeite, precisava saber onde foi feito esse azeite. Estava lá em Santo Antônio para conhecer o azeite. E ela comprou na Colômbia, eu não sei como, porque nós não vendemos para a Colômbia. Mas ela comprou lá. Então ele tá presente. E é esse o meu grande desafio. Ter uma certa quantidade que atenda a esse nosso mercado, mantendo esse padrão de qualidade e com o maior tempo de vida possível desse azeite. São os desafios não apenas para mim, para nós produtores brasileiros, para que todos a gente consiga. Por exemplo, aqui na Mantiqueira eu não conseguiria ter uma quantidade para estar atendendo o meu mercado hoje desenvolvido e aberto. Agora, pelo que eu percebo, no seu sonho é abandonar a grande São Paulo e morar na fazenda, ficar o dia inteiro mexendo com isso. Oh, meu Deus do céu, meu prêmio da Mega Sena é esse daí. Eu vejo a hora de poder fazer isso. Eu ainda gosto muito do trabalho que eu faço na agência, né? Nós somos uma agência que tem essa característica forte de comunicação de interesse público, a gente tem um trabalho já bastante institucionalizado dentro disso, me dá muito prazer também fazer isso. Mas o azeite, o cheirinho do mato, o cheirinho da noite, não tem nada igual. Eu amanheço já querendo saber que hora que eu tô indo para lá. É trabalho, viu? Você chega lá, se não para um minuto. Pelo contrário, eu digo para minha secretária, quando segunda-feira eu venho para São Paulo, eu falo assim, agora eu preciso descansar um pouquinho. Só o fato de ficar sentado ali, trabalhando no computador, você já descansa um pouquinho. Ó, só pra quem tá em casa entender, hoje é uma quinta-feira que a gente tá gravando, ele vai acabar, que horas são agora aqui? Ó, por volta de 3:30 da tarde, eu sei que você tá indo embora pra Santa Ana Vinhal. Não, hoje eu só fiquei por você aqui, já teria ido lá. Já era pra estar lá? Já era Poxa, pra obrigado. Lá, imagina. Bom, quem quiser conhecer o Azeite Sabiá no Instagram, como é que tá? Azeite Sabiá. Azeite Sabiá. @Azeite Sabiá. Simplesmente um dos melhores azeites ou o melhor azeite do mundo. Mas com certeza absoluta, com certeza. Eu quero experimentar com sorvete, quero te agradecer, Bob, por ter vindo aqui, partilhar essa história magnífica e a sua paixão pelo agronegócio de uma forma que você conduziu a produção dessa maestria toda. Essa é a minha maior satisfação. Saber que uma coisa é presente na tua vida inteira, na tua infância, você consegue estar alcançando este sonho com saúde, né, com plenitude, é muito bom. Eu que te agradeço a presença aqui. Eu quero muito que você vá. Eu quero ver se você vai estar com o meu boné do Agro 360. Mas com certeza. Essa lembrança de participação aqui, quero te agradecer muito. Desejar sucesso e dizer que é um orgulho pra gente brasileiro, do agronegócio brasileiro, ter uma referência em azeite. Algo que não tem nada a ver com a cultura brasileira e ter essa referência toda. Parabéns. Eu que agradeço mesmo. Muito obrigado. Parabéns. Esse foi mais um Agro 360, conversando com Bob Vieira da Costa, uma sumidade na produção de azeite no Brasil. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360 para você. Até lá.